igreja com a paz do Senhor. A palavra de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, eu vou ler do versículo 16 até o 23 por enquanto. E a palavra diz assim: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Esse capítulo 10 de Hebreus, ele nos traz diversas informações sobre o sacrifício de Cristo. E essa parte fala que o véu foi rasgado. E é por isso que hoje estamos aqui adorando Ele, Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que podemos ter ousadia para buscar a presença dEle. E podemos fazer isso por causa de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Através do seu sacrifício, Jesus abriu um novo e vivo caminho que permite nos aproximarmos de Deus com ousadia. Pois o véu que separava as duas principais salas do templo, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar, foi rasgado. Aleluia! E nesse último, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para ministrar o sacrifício. Mas, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Vamos verificar o que fala em Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Glória a Deus. E isso confirma essa palavra de Hebreus, porque antes de Jesus, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E hoje nós temos essa oportunidade de estar presente em Deus, em espírito e em verdade. Aleluia. Esse versículo de Mateus 27, 51 demonstra que a partir do momento em que Jesus morreu, entregou a sua carne, o seu corpo vivo por nós em sacrifício, todas as pessoas que creem têm autorização para entrar no santuário de Deus. Aleluia. E podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus em oração por Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Ele nos abriu um novo e vivo caminho por meio do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. E esse é o sangue que nos limpa de todo pecado e de toda iniquidade. Glória a Deus. E essa passagem de Hebreus, ela nos mostra 3 formas de orarmos a Deus com ousadia. Devemos adorar pela fé, perseverar por meio da esperança e orar com amor e perseverar no amor. O adorando pela fé em santidade, pois adorar significa colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E quando nos aproximamos de Deus em oração,
precisamos deixar tudo de lado e nos concentrar somente em Deus. Aleluia. Que é o que estamos fazendo aqui, né? Estamos deixando o nosso dia de lado, a nossa vida pessoal de lado, estamos deixando tudo de lado e viemos aqui adorar a Deus. Glória a Deus. Unicamente e exclusivamente adorar a Deus. Amém? Aleluia. Em Hebreus 10, 22, só para reforçar. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Devemos buscar a Deus e adorar a Deus com um coração sincero, pois a sinceridade é fundamental para desenvolver um bom relacionamento com as pessoas, e com Deus não é diferente. Devemos ter sinceridade para com Deus também, para que tenhamos uma comunhão e uma relação com Deus. E devemos adorar a Deus em plena certeza de fé. Vamos agora em Hebreus 11, capítulo 1, que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme a irmã estava falando sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas pessoas falam: eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas às vezes, quando a nossa fé é provada, a gente falha. Eu tenho fé sim que Deus vai fazer isso. Nossa, mas será que Deus realmente vai fazer isso? Às vezes a gente falha com a nossa fé. É normal do ser humano. O ser humano não é pecaminoso. O ser humano tem pecado. A nossa natureza é falha. Só teve um que desceu em corpo e em carne que não teve pecado, que foi Jesus Cristo. O único. Devemos seguir Ele todos os dias. Devemos ter Ele como exemplo nas nossas vidas. E que não é fácil. Como a irmã falou. Seguir o exemplo de Cristo, carregar a cruz, não é fácil. Mas nós estamos aqui tentando todos os dias, até o fim. Glória a Deus. Aleluia. Devemos perseverar por meio da esperança. A esperança é que nos faz seguir em frente e é o combustível para a perseverança. Em Hebreus 10, 23 fala: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Devemos guardar firme essa confissão da esperança sem vacilar, pois a firmeza é fundamental na vida cristã. A confissão da fé que fizemos jamais pode ser abandonada, pois a esperança é que nos dá força para ficarmos firmes sem vacilar, sabendo que quem fez a promessa é fiel, e o Senhor é fiel em suas promessas. Quando conhecemos a natureza de Deus, sabemos que podemos ter esperança. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Quando que Deus fez uma promessa e não cumpriu, igreja? Deus cumpre tudo que Ele faz, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Glória a Ele. Aleluia. Aleluia. Devemos crescer também em amor, através da comunhão. Aqui em Hebreus 10, nos versículos 25, fala, versículo 24, a partir do 24 fala: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aleluia. Durante a escrita dessa carta, muitos já tinham se afastado da igreja naquela época. E hoje não é diferente, né? Quantas pessoas se converteram, aceitaram Jesus, começaram a frequentar uma determinada congregação, determinada
caminho do pecado. Isso acontecia naquela época de Jesus, acontece hoje em dia também. Muitas pessoas abandonando a fé, e isso já está descrito, que muitas pessoas abandonariam a fé e voltariam então para os seus caminhos. Mas eu acredito que Deus terá misericórdia dessas pessoas. Amém. E eu oro por cada uma delas, para que elas voltem para o caminho. Só há um caminho que leva ao Pai. Há vários caminhos no mundo, mas só há um caminho que leva ao Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui ainda fala, ainda no 25. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia do juízo, que fala aqui. Apocalipse, né, que todo mundo fala, é o fim do mundo, que está se aproximando. Esse final de semana eu estava lá na casa da minha mãe, e a minha tia, que está um pouquinho desviada, né? Ela falou assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quase que eu falei assim, que hora que a senhora vai voltar na igreja? Né? Porque assim, ela se converteu quase ao mesmo tempo que eu. E aí aconteceu alguns percalços na vida dela, e ela se afastou um pouquinho dos caminhos, mas ela está ainda com aquele pensamento, a igreja sou eu. A igreja sou eu cultuo na minha casa, eu busco a Deus na minha casa. Mas não é bem assim. Sabemos que temos sim que buscar Deus em nossa casa. Igual Jesus fala, né, que devemos entrar no nosso quarto, dobrar nosso joelho, fechar a porta e orar em segredo. Mas devemos sim congregar uns com os outros. Para quê? Para ajudarmos uns aos outros, conforme fala nesse versículo 25 de Hebreus 10. Devemos ter a força dos irmãos um para com os outros, para que nenhum caia. E se cair, a gente ora para que Deus levanta. Amém? Glória a Deus. E ainda no 26 fala, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Ou seja, Jesus morreu para salvar aquela pessoa e a pessoa rejeitou o sacrifício de Jesus. É triste, igreja. Isso é uma realidade, infelizmente. De pessoas que reconheceram o sacrifício de Jesus Cristo, aceitaram o sacrifício dele e depois o rejeitaram. A gente continua em oração e que Deus tenha misericórdia de cada um deles. E ainda continuando no 27 fala, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. 30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Deus é o nosso juiz. Às vezes acontecem coisas e coisas nas nossas vidas que a gente fala, vou me vingar daquela pessoa. Aquela pessoa vai ver o que eu vou fazer com ela. Quem nunca falou isso, né? Mas devemos entregar tudo nas mãos de Deus, porque a hora que Ele fala, minha é a vingança. Deixa na mão de Deus, no tempo certo Ele vai agir. Eu estava ouvindo um testemunho essa semana, eu gosto muito de ouvir testemunho. E aí, um certo pregador, ele ia ser promovido no seu emprego, né, na empresa que ele trabalhava. Só que aí o outro colega dele tomou o posto dele. Ele ficou com tanta raiva, que ele ia defamar esse colega dele pro chefe dele. E aí ele parou um pouquinho, pensou, não, vou entregar na mão de Deus, orou, pediu perdão a Deus por esse momento de raiva, entregou na mão de Deus. Passados uns tempos,
ele não foi promovido, ele não só foi promovido, como se tornou CEO da empresa. Glória a Deus. Então, assim, é tudo no tempo de Deus. Deus não queria que ele fosse naquele momento. Se ele tivesse feito a sua vingança, ele ia perder a bênção. Então, é isso. É difícil, né? Nós, seres humanos, complicado. Mas devemos entregar tudo nas mãos de Deus. Amém. Continuando aqui no 31, fala: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em partes fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes os céus uma possessão melhor e permanente. Aleluia! Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia! A Bíblia já nos fala: procurai primeiro Deus e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Procurai primeiro o reino dos céus e o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! O 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva. Jesus foi um sacrifício vivo. Amém? Senhor, obrigada, Jesus. Devemos então encorajar uns aos outros no amor e na prática das boas obras, pois a comunhão com os irmãos na igreja é essencial para o encorajamento, e o amor é fundamental na nossa relação com Deus e com os irmãos. Fé, amor e esperança. E desses três, o amor é o maior de todos. Porque quem ama tem fé e quem ama tem esperança. Verdade. Aleluia, Jesus. No nosso dia a dia, a gente vê que o amor tem esfriado. A esperança também. E a fé também. Mas a caminhada com Cristo, ela nos traz diversas oportunidades de reavivar a nossa fé. Glória a Deus. E eu sou grata a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo. Devemos reconhecer a essência de Deus. Quem que Deus é? Tem pessoas que falam que Deus é um santo, mas Deus é o santo dos santos. Aleluia. Deus, Ele é o Criador do céu e do universo. E ninguém pode se comparar a Deus. Né? Tem pessoas que, as pessoas que não têm religião, as pessoas que não acreditam, né? Falam assim: eu não acredito que existe um Deus. Esses dias eu conversando com uma moça, ela falou assim: eu não tenho religião, eu não acredito que Deus existe. Eu fiquei assim, tão nova, né? Você imagina assim, mas a maioria das pessoas que não acreditam em Deus são voltadas para essa idade, né? Os milênios. E aí ela falou assim: eu já frequentei a igreja, todas as igrejas, já fui em centro espírita, já fui, e eu não encontrei a paz. Você está procurando a paz no mundo, então? Eu estou tentando. Eu falei: não. O único lugar que você vai encontrar paz é em Deus. Aleluia. Talvez ela não foi instruída pelas pessoas certas. E é por isso que eu falo: Deus me prepara para quando eu tiver a oportunidade eu falar a coisa certa e ser usada pelo Espírito Santo
para tocar aquela pessoa. Oh, glória. Porque a igreja sabe que existem alguns cristãos por aí que dão um mau testemunho. E aí chega uma pessoa dessa buscando uma solução, buscando uma resposta. A pessoa não está preparada espiritualmente, não está com comunhão com Deus. E aí fala alguma coisa ou outra e a pessoa, tá vendo aí? É os crentes, a pessoa falando. E é isso, igreja. Devemos ter essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para que possamos ser usados por Ele na hora certa. Aleluia. E que o Espírito Santo possa tocar essa pessoa na hora certa. Oh, Senhor. Eu estou orando por ela. Convidei ela para vir para a igreja. Quem sabe aqui Deus toca nela, né? Para que ela conheça e tenha essa verdadeira paz. Porque não existe, igreja, um outro lugar. A paz do mundo ela é momentânea, não adianta. Não adianta. Esse domingo, né, a gente não conseguiu vir para a igreja, eu fiquei perturbadinha. Não dá. A cabeça vai a mil. Nossa, o inimigo às vezes ele tenta de um jeito, só Jesus para ter misericórdia. Eu estava pronta, tinha tomado banho, estava vestindo a roupa, e aí sabe quando bate um cansaço, a cabeça pesa? Misericórdia. E aí eu fiquei assim, Jesus, né? Porque às vezes a gente fica num cansaço. Quem trabalha com a mente sabe, descansa um pouco, mas a mente não para. É o dia inteiro, a noite inteira, você não dorme bem, e só Jesus para ter misericórdia. Mas eu tenho orado, peço oração na igreja também, porque a luta é grande. A luta é grande. Mas, voltando para a palavra, igreja. Que Deus tenha misericórdia, né? E para concluir, devemos adorar a Deus com fé e santidade, perseverar por meio da esperança, crescer em amor através da comunhão. Aleluia. E que tenhamos a força para continuar firmes na caminhada. E um dia de cada vez. E devemos aproveitar, sim, cada oportunidade, porque o amanhã pertence a Deus. Não sabemos se estaremos aqui amanhã, se estaremos com saúde. Então devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Oh, Senhor, obrigada. Amém? Amém. Vamos orar, igreja. Agradecer a Deus por esse dia. Igreja, leve seu pensamento aos céus. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar diante do Senhor. Pai, Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ó Deus poderoso, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Eu te agradeço pela oportunidade de cada irmão que está aqui presente, Pai. O Senhor sabe de cada luta, o Senhor sabe de todas as provações que cada um passa aqui, Deus. Mas eu te agradeço, Pai, por tudo. Pela vida, pela inspiração, Pai, eu te agradeço. Te apresento a família de cada irmão aqui presente, Pai, abençoa, toca em cada um deles conforme a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Te apresento, Senhor Deus, cada pessoa que necessita de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta. Pai, eu te apresento. Vai na casa de cada um deles, Pai, entra no coração, liberta todo mal, liberta toda seta do passarinheiro, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Quebra todo o laço do inimigo, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Te apresenta esse ministério, Senhor Deus, abençoa, Pai, conforme a tua vontade, Deus, e nos usa, Deus, conforme a tua vontade, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Estamos aqui para te adorar, para te glorificar, Pai. E eu te agradeço por essa oportunidade. Sim, Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém.